Coisas estranhas sobre Joana d'Arc, que parecem completamente falsas. E mais. Pessoal, esta noite vamos entrar na vida completamente absurda de Joana d'Arc. Então, antes de mergulharmos em um mundo de lama, armaduras, pânico religioso, traições políticas e soldados tomando decisões de vida baseados nas profecias de uma adolescente, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever. E me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. É sempre fascinante ver pessoas do mundo inteiro reunidas para relaxar enquanto aprendem sobre a longa história do caos absoluto da humanidade. Agora, diminua as luzes, talvez, e preste atenção no som suave da lareira ao fundo. E vamos começar nossa jornada desta noite. A coisa estranha sobre Joana d'Arc não é simplesmente o fato de ela afirmar ouvir vozes. A Europa medieval já estava transbordando de visões, milagres, profecias, objetos amaldiçoados, relíquias sagradas e monges extremamente cansados, vendo sinais divinos depois de dormir aproximadamente 40 minutos por semana. Se um camponês anunciasse que São Pedro apareceu dentro de um nabo, as pessoas provavelmente não descartariam a ideia imediatamente. Muito provavelmente formariam um comitê. O que tornava Joana profundamente perturbadora era a calma, a precisão e a confiança agressiva com que ela falava sobre tudo isso. Segundo o próprio testemunho de Joana, as vozes apareceram pela primeira vez quando ela tinha cerca de 13 anos, na vila de Dom Remy. Ela afirmou que estava perto do jardim de seu pai, por volta do meio-dia, quando ouviu subitamente uma voz acompanhada por uma luz brilhante. Eventualmente, ela identificou os seres celestiais como São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Um círculo social extremamente ambicioso para alguém cujas responsabilidades diárias consistiam principalmente em trabalho na fazenda e em não morrer de doenças medievais. No começo, as vozes a incentivavam a viver uma boa vida cristã, algo relativamente normal para uma Idade Média. Mas então, as mensagens escalaram drasticamente. Segundo Joana, Deus pessoalmente queria que ela salvasse a França. Não rezasse pela França. Não apoiasse emocionalmente a França. Salvasse a França. O que era bastante inconveniente, porque durante a Guerra dos 100 Anos, a França era basicamente um desastre em forma de reino. Os exércitos ingleses controlavam grandes territórios. Os nobres franceses traíam uns aos outros constantemente. Mercenários vagavam roubando animais, incendiando vilas e se comportando como guaxinins desempregados armados. Doenças se espalhavam por toda parte. A fome aparecia regularmente. Ninguém confiava em ninguém. E no meio dessa gigantesca catástrofe política, surgiu uma adolescente que não sabia ler, não sabia escrever e absolutamente não possuía treinamento militar. Historicamente falando, esse não costuma ser o perfil procurado para reconstruir uma nação em colapso. Mesmo assim, Joana se comportava com um nível de certeza que deixava praticamente todos ao redor desconfortáveis. Testemunhas mais tarde a descreveram como extremamente disciplinada, séria e teimosa. Ela evitava palavrões, frequentava a igreja constantemente e falava com a confiança de alguém que genuinamente acreditava que o céu havia lhe dado uma missão pessoal. Enquanto outros adolescentes provavelmente estavam jogando lama uns nos outros por diversão, Joana estava se preparando para uma intervenção militar divina. Os pais dela, compreensivelmente, ficaram alarmados. Seu pai teria temido que ela fugisse com soldados e até ameaçado tomar medidas drásticas para impedi-la. O que, honestamente, é uma reação paternal bastante justa. A maioria dos pais se preocupa com más amizades
ou comportamentos irresponsáveis. O pai de Joana precisava se preocupar com a filha, tentando libertar a França, porque alguns santos disseram para ela fazer isso. Mesmo assim, Joana se recusou a recuar. E de alguma forma, contra toda a lógica, as pessoas lentamente começaram a ouvi-la. Foi nesse momento que essa história deixou de soar improvável e começou a soar completamente absurda. Uma das coisas mais estranhas sobre Joana d'Arc é que comandantes militares treinados realmente ouviam o que ela dizia. Não de forma simbólica, não por educação. Eles realmente ouviam. E isso fica ainda mais estranho quando lembramos quem eram esses homens. Cavaleiros e nobres medievais não eram exatamente famosos por humildade, cooperação ou estabilidade emocional. Eram aristocratas fortemente armados, criados desde a infância, acreditando serem superiores a praticamente todos os outros seres vivos. Muitos haviam passado anos lutando na Guerra dos 100 Anos. Usavam armaduras caras, comandavam soldados, herdavam terras e provavelmente consideravam qualquer discordância básica um motivo perfeitamente válido para iniciar um conflito armado. Então, de repente, aparece uma adolescente camponesa afirmando que Deus a enviou para dirigir operações militares. Por qualquer lógica razoável, isso deveria ter durado cerca de 12 segundos antes que alguém começasse a rir dela no castelo. Mas algo profundamente confuso aconteceu. As pessoas continuaram levando Joana a sério. Quando ela tentou encontrar o futuro rei Carlos pela primeira vez, as autoridades locais inicialmente a ignoraram, o que era bastante sensato. Imagine um comandante militar cansado ouvindo: "Boa tarde, esta garota da fazenda diz que o céu gostaria de discutir estratégia nacional." A maioria das pessoas encerraria imediatamente essa reunião e iria beber vinho em silêncio. Mas Joana se recusou a ir embora. Ela insistia repetidamente que Deus a enviara para salvar a França e coroar Carlos como rei. Testemunhas posteriormente descreveram sua confiança como perturbadora. Ela não se comportava como alguém esperando ser acreditada. Ela se comportava como alguém irritada, porque os outros estavam demorando demais para entender algo óbvio. Eventualmente, ela conseguiu uma audiência na corte. E de alguma forma, em vez de passar vergonha diante dos nobres poderosos, Joana os impressionou. Cronistas descreveram como ela falava com calma e convicção. Ali estava uma garota de uma vila agrícola entrando em uma das cortes mais politicamente tensas da Europa e se comportando como se já tivesse agendado a vitória para mais tarde naquela mesma semana. Mais estranho ainda, comandantes experientes que inicialmente desconfiavam dela começaram lentamente a respeitar sua presença no exército. Os soldados se sentiam inspirados pela confiança e pela devoção religiosa de Joana. O moral melhorou drasticamente após sua chegada, o que provavelmente diz menos sobre Joana e mais sobre o quão absurdamente deprimida a França já estava naquele ponto. E a parte realmente bizarra era que Joana nem sequer se apresentava como uma guerreira obcecada por glória. Ela preferia carregar seu estandarte em vez de lutar diretamente. Rezava constantemente. Chorava pelos soldados feridos. Insistia em disciplina dentro dos acampamentos militares. Então, contra absolutamente todas as regras sociais imagináveis da Idade Média, uma adolescente camponesa entrou em um reino em colapso e convenceu nobres armadurados a segui-la para uma batalha. Às vezes a história parece menos realidade e mais alguém esquecendo de revisar o roteiro final. Coisas estranhas sobre Joana d'Arc, que parecem completamente falsas. E mais. Pessoal, esta noite vamos entrar na vida completamente absurda de Joana d'Arc.
Então, antes de mergulharmos em um mundo de lama, armaduras, pânico religioso, traições políticas e soldados tomando decisões de vida baseados nas profecias de uma adolescente, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever, mas apenas se você realmente gosta dessas jornadas noturnas pela história. E me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. É sempre fascinante ver pessoas do mundo inteiro reunidas para relaxar enquanto aprendem sobre a longa história do caos absoluto da humanidade. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele som suave ao fundo. E vamos começar nossa jornada desta noite. A coisa estranha sobre Joana d'Arc não é simplesmente o fato de ela afirmar ouvir vozes. A Europa medieval já estava transbordando de visões, milagres, profecias, objetos amaldiçoados, relíquias sagradas e monges, extremamente cansados, vendo sinais divinos, depois de dormir aproximadamente 40 minutos por semana. Se um camponês anunciasse que São Pedro apareceu dentro de um nabo, as pessoas provavelmente não descartariam a ideia imediatamente. Muito provavelmente formariam um comitê. O que tornava Joana profundamente perturbadora era a calma, a precisão e a confiança agressiva com que ela falava sobre tudo isso. Segundo o próprio testemunho de Joana, as vozes apareceram pela primeira vez quando ela tinha cerca de 13 anos, na vila de Dom Remy. Ela afirmou que estava perto do jardim de seu pai, por volta do meio-dia, quando ouviu subitamente uma voz acompanhada por uma luz brilhante. Eventualmente, ela identificou os seres celestiais como São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, um círculo social extremamente ambicioso para alguém cujas responsabilidades diárias consistiam principalmente em trabalho na fazenda e em não morrer de doenças medievais. No começo, as vozes a incentivavam a viver uma boa vida cristã, algo relativamente normal para a Idade Média. Mas então as mensagens escalaram drasticamente. Segundo Joana, Deus pessoalmente queria que ela salvasse a França, não rezasse pela França, não apoiasse emocionalmente a França, salvasse a França, o que era bastante inconveniente, porque durante a Guerra dos 100 Anos, a França era basicamente um desastre em forma de reino. Os exércitos ingleses controlavam grandes territórios. Os nobres franceses traíam uns aos outros constantemente. Mercenários vagavam roubando animais, incendiando vilas e se comportando como guaxinins desempregados armados. Doenças se espalhavam por toda parte. A fome aparecia regularmente. Ninguém confiava em ninguém. E no meio dessa gigantesca catástrofe política, surgiu uma adolescente que não sabia ler, não sabia escrever e absolutamente não possuía treinamento militar. Historicamente falando, esse não costuma ser o perfil procurado para reconstruir uma nação em colapso. Mesmo assim, Joana se comportava com um nível de certeza que deixava praticamente todos ao redor desconfortáveis. Testemunhas mais tarde a descreveram como extremamente disciplinada, séria e teimosa. Ela evitava palavrões, frequentava a igreja constantemente e falava com a confiança de alguém que genuinamente acreditava que o céu havia lhe dado uma missão pessoal. Enquanto outros adolescentes provavelmente estavam jogando lama uns nos outros por diversão, Joana estava se preparando para uma intervenção militar divina. Os pais dela, compreensivelmente, ficaram alarmados. Seu pai teria temido que ela fugisse com soldados e até ameaçado tomar medidas drásticas para impedi-la, o que, honestamente, é uma reação paternal bastante justa. A maioria dos pais se preocupa com más amizades
ou comportamentos irresponsáveis. O pai de Joana precisava se preocupar com a filha tentando libertar a França, porque alguns santos disseram para ela fazer isso. Mesmo assim, Joana se recusou a recuar. E de alguma forma, contra toda a lógica, as pessoas lentamente começaram a ouvi-la. Foi nesse momento que essa história deixou de soar improvável e começou a soar completamente absurda. Uma das coisas mais estranhas sobre Joana d'Arc é que comandantes militares treinados realmente ouviam o que ela dizia. Não de forma simbólica, não por educação. Eles realmente ouviam. E isso fica ainda mais estranho quando lembramos quem eram esses homens. Cavaleiros e nobres medievais não eram exatamente famosos por humildade, cooperação ou estabilidade emocional. Eram aristocratas fortemente armados, criados desde a infância, acreditando serem superiores a praticamente todos os outros seres vivos. Muitos haviam passado anos lutando na Guerra dos 100 Anos. Usavam armaduras caras, comandavam soldados, herdavam terras e, provavelmente, consideravam qualquer discordância básica um motivo perfeitamente válido para iniciar um conflito armado. Então, de repente, aparece uma adolescente camponesa afirmando que Deus a enviou para dirigir operações militares. Por qualquer lógica razoável, isso deveria ter durado cerca de 12 segundos antes que alguém começasse a rir dela no castelo. Mas algo profundamente confuso aconteceu. As pessoas continuaram levando Joana a sério. Quando ela tentou encontrar o futuro rei Carlos pela primeira vez, as autoridades locais inicialmente a ignoraram, o que era bastante sensato. Imagine um comandante militar cansado ouvindo: "Boa tarde. Esta garota da fazenda diz que o céu gostaria de discutir estratégia nacional." A maioria das pessoas encerraria imediatamente essa reunião e iria beber vinho em silêncio. Mas Joana se recusou a ir embora. Ela insistia repetidamente que Deus a enviara para salvar a França e coroar Carlos como rei. Testemunhas posteriormente descreveram sua confiança como perturbadora. Ela não se comportava como alguém esperando ser acreditada. Ela se comportava como alguém irritada, porque os outros estavam demorando demais para entender algo óbvio. Eventualmente, ela conseguiu uma audiência na corte. E de alguma forma, em vez de passar vergonha diante dos nobres poderosos, Joana os impressionou. Cronistas descreveram como ela falava com calma e convicção. Ali estava uma garota de uma vila agrícola, entrando em uma das cortes mais politicamente tensas da Europa e se comportando como se já tivesse agendado a vitória para mais tarde naquela mesma semana. Mais estranho ainda, comandantes experientes que inicialmente desconfiavam dela começaram lentamente a respeitar sua presença no exército. Os soldados se sentiam inspirados pela confiança e pela devoção religiosa de Joana. O moral melhorou drasticamente após sua chegada, o que provavelmente diz menos sobre Joana e mais sobre o quão absurdamente deprimida a França já estava naquele ponto. E a parte realmente bizarra era que Joana nem sequer se apresentava como uma guerreira obcecada por glória. Ela preferia carregar seu estandarte em vez de lutar diretamente. Rezava constantemente, chorava pelos soldados feridos, insistia em disciplina dentro dos acampamentos militares. Então, contra absolutamente todas as regras sociais imagináveis da Idade Média, uma adolescente camponesa entrou em um reino em colapso e convenceu nobres armadurados a segui-la para a batalha. Às vezes, a história parece menos realidade e mais alguém esquecendo de revisar o roteiro final. Nem todos os lugares sagrados da antiga Hispânia ficavam em florestas.
Alguns estavam escondidos debaixo da terra. Ao longo da Península Ibérica, rios, fontes, lagos e cavernas possuíam enorme importância espiritual. A água, principalmente, era considerada divina. Ela curava, purificava, sustentava plantações, mantinha pessoas vivas. Naturalmente, muitos acreditavam que espíritos sobrenaturais habitavam esses lugares. E, honestamente, depois de sobreviver meses de seca e encontrar uma nascente brotando de uma rocha no meio das montanhas, começar a acreditar em deuses da água parece relativamente compreensível. Fontes sagradas frequentemente se tornavam locais de peregrinação. Pessoas deixavam moedas, joias, armas, cerâmicas e pequenas esculturas como oferendas. Arqueólogos encontraram inúmeros objetos deliberadamente depositados em rios e poços por toda a antiga Espanha. As pessoas acreditavam que esses locais funcionavam como portas entre mundos. Um rio não era apenas água correndo morro abaixo. Era uma entidade viva espiritualmente. As cavernas carregavam um simbolismo ainda mais profundo. Lugares escuros, subterrâneos, inspiravam tanto medo quanto reverência. Muitas cavernas da Espanha antiga contêm evidências de rituais, fogueiras cerimoniais, gravuras e sacrifícios. Descer até esses locais provavelmente parecia entrar em outra realidade. Uma dimensão ligada aos ancestrais, espíritos e forças ocultas da Terra. Imagine a atmosfera: tochas iluminando paredes úmidas, fumaça presa em corredores estreitos, sacerdotes cantando enquanto ecos atravessam a escuridão, água pingando lentamente em algum lugar invisível. Os rituais antigos entendiam algo que o mundo moderno frequentemente esquece. Seres humanos ficam extremamente espirituais muito rápido quando estão em cavernas assustadoras à noite. Algumas dessas cavernas talvez fossem usadas para rituais de iniciação ou experiências visionárias. Escuridão, isolamento, jejum, cânticos repetitivos, fumaça. Tudo isso podia gerar experiências emocionais intensas, interpretadas como contato com deuses ou ancestrais. Se entidades sobrenaturais realmente apareciam, isso continua historicamente difícil de comprovar por motivos bastante óbvios. Quando os romanos conquistaram a Espanha, encontraram muitos desses lugares sagrados. E, curiosamente, muitas vezes preferiram absorver os cultos locais em vez de destruí-los. A religião romana era extremamente prática nesse aspecto. Se uma nascente já possuía uma deusa curadora funcional, atraindo peregrinos fiéis, Roma geralmente preferia apenas trocar o nome da divindade por uma versão latina, em vez de iniciar discussões teológicas desnecessárias. Gestão imperial eficiente, basicamente. E através de séculos de conquista e transformação cultural, muitos rios, cavernas e fontes continuaram espiritualmente importantes, mesmo depois do desaparecimento das tribos originais, que primeiro os veneraram. Entre todos os símbolos da antiga Espanha, poucos eram tão importantes quanto o fogo. O fogo aquecia casas, protegia aldeias da escuridão, cozinhava alimentos, afastava animais selvagens, endurecia metal, mas também possuía significado espiritual profundo. As pessoas acreditavam que o fogo purificava, protegia e conectava o mundo humano às forças divinas, o que tornava os festivais noturnos significativamente mais dramáticos. Durante certas cerimônias, enormes fogueiras eram acesas em colinas, bosques e áreas tribais de encontro. Comunidades inteiras se reuniam ao redor das chamas, enquanto sacerdotes conduziam cânticos e oferendas sob o céu estrelado. Faíscas subiam na escuridão. Tambores ecoavam por vales e florestas. Alguns rituais duravam até o amanhecer. As festas do fogo eram especialmente importantes durante mudanças de estação. No início do verão,
Fogueiras cerimoniais eram acesas para abençoar colheitas, rebanhos e famílias. Durante o inverno, as chamas simbolizavam resistência e esperança no retorno da luz. As pessoas antigas realmente temiam o inverno. Hoje, reclamamos do trânsito segurando café em ambientes aquecidos. Na antiga Espanha, o inverno significava perguntar seriamente se todos sobreviveriam até a primavera. Naturalmente, o fogo se tornou um símbolo emocional poderoso. Em algumas regiões, pessoas e animais passavam entre fumaça e chamas, como ritual de purificação e proteção. Famílias levavam brasas sagradas para casa, acreditando que aquele fogo protegeria a família contra doenças e azar. E honestamente, carregar fogo mágico para casa provavelmente parecia bastante reconfortante quando metade da aldeia acreditava que espíritos invisíveis viviam nas florestas ao redor. As cerimônias noturnas possuíam uma atmosfera quase sobrenatural. A própria escuridão fazia parte do ritual. Tochas iluminavam rostos, sombras se moviam entre árvores, fumaça subia lentamente. Canções e cânticos repetitivos ecoavam durante horas. Histórias sagradas sobre deuses, heróis e ancestrais eram contadas ao redor do fogo para garantir que as próximas gerações jamais esquecessem, porque memória era algo sagrado. Sem livros religiosos escritos, tradições sobreviviam através da repetição constante. Sacerdotes, anciãos e contadores de histórias funcionavam como bibliotecas humanas. E, sinceramente, bastava um contador distraído esquecer qual espírito do rio havia se casado com qual deusa da montanha 3 gerações atrás para destruir completamente uma mitologia inteira. Nenhuma pressão. Alguns festivais provavelmente também incluíam danças, máscaras e competições rituais. Celebração e espiritualidade se misturavam naturalmente. Os rituais antigos não eram eventos silenciosos e sombrios. Eram experiências coletivas cheias de música, fumaça, comida, medo, alegria e maravilhamento. E durante algumas noites do ano, aldeias inteiras se reuniam sob as estrelas, acreditando que os próprios deuses observavam silenciosamente além da luz das fogueiras. Os povos da antiga Espanha não acreditavam que os mortos simplesmente desapareciam. Os ancestrais permaneciam próximos, observando famílias, aldeias e terras tribais mesmo após a morte. Os espíritos dos mortos eram respeitados, temidos e lembrados constantemente através de rituais transmitidos entre gerações. Em muitas comunidades, manter paz com os ancestrais era tão importante quanto agradar os deuses, porque irritar avós sobrenaturais parece uma decisão de vida extraordinariamente ruim. Durante festivais, especialmente no outono e começo do inverno, famílias realizavam cerimônias em honra aos mortos. Comida, vinho, pão e pequenas oferendas eram deixados perto de túmulos, pedras sagradas, cavernas ou altares domésticos. Fogueiras permaneciam acesas, enquanto orações e cânticos pediam proteção ancestral. Algumas pessoas acreditavam que os mortos influenciavam colheitas, clima, saúde e prosperidade familiar. Outras temiam espíritos inquietos, capazes de trazer doenças e desastres caso fossem esquecidos. A religião antiga raramente oferecia um meio-termo confortável. Os mortos estavam protegendo você amorosamente, ou destruindo suas plantações por irritação sobrenatural. Um sistema relativamente estressante, honestamente. Os rituais funerários variavam muito na Espanha. Algumas tribos cremavam seus mortos e colocavam as cinzas em urnas decoradas enterradas junto de joias, armas e objetos pessoais. Outras enterravam corpos em túmulos de pedra ligados à ancestralidade familiar. Os objetos funerários possuíam enorme significado. Armas
acompanhavam guerreiros, joias acompanhavam nobres, objetos cotidianos acompanhavam pessoas comuns, porque muitos acreditavam que a existência continuava após a morte. Aparentemente, até o além exigia equipamentos adequados e utensílios domésticos respeitáveis. Certos locais tornaram-se profundamente ligados à presença ancestral. Tumbas antigas, pedras erguidas, cavernas, colinas funerárias. Tudo isso virava espaço sagrado, visitado constantemente durante rituais. Porque em sociedades tribais, ancestralidade definia identidade completamente. Os romanos, posteriormente, ficaram impressionados com a intensidade dessas tradições ancestrais hispânicas. Alguns autores romanos descrevem cerimônias noturnas, banquetes funerários e rituais dedicados aos espíritos dos mortos. Naturalmente, romanos também adoravam exagerar costumes estrangeiros, enquanto fingiam superioridade moral. O que é bastante curioso vindo de uma civilização que transformou gladiadores morrendo em entretenimento coletivo. Mas apesar dos exageros, uma coisa fica clara: os povos da antiga Hispânia acreditavam profundamente que ninguém desaparecia completamente enquanto ainda fosse lembrado. E talvez essa seja a parte mais humana de toda essa história. Ao redor de fogueiras, diante de túmulos e sob céus frios de outono, famílias repetiam os nomes dos mortos para impedir que eles desaparecessem do mundo. Porque para muitas culturas antigas, a verdadeira morte só chegava quando ninguém mais se lembrava de você. Antes que guerreiros da antiga Hispânia partissem para uma batalha, eles realizavam rituais, muitos rituais. Porque se você está prestes a correr em direção a centenas de inimigos, armados com lanças, espadas e traumas pessoais mal resolvidos, provavelmente vai querer toda a ajuda sobrenatural possível. Na Península Ibérica Antiga, guerra possuía significado profundamente religioso. As batalhas não eram vistas apenas como disputas políticas ou territoriais. Os deuses, ancestrais e espíritos eram considerados participantes ativos do combate. Uma tribo que entrasse em guerra sem realizar os rituais corretos corria risco de sofrer ira divina, maus presságios e uma morte extremamente rápida. Sacerdotes frequentemente abençoavam armas e guerreiros antes das batalhas. Escudos podiam receber símbolos sagrados. Lanças eram erguidas em direção ao céu durante juramentos. Fogueiras eram acesas enquanto líderes pediam proteção espiritual para a tribo. Às vezes, animais eram sacrificados antes do combate para interpretar sinais dos deuses. O comportamento do sangue, o movimento dos órgãos, a reação do fogo. Tudo podia ser analisado em busca de presságios. Imagine a pressão emocional disso. Você já está nervoso porque amanhã existe grande chance de morrer esmagado por um guerreiro inimigo. E então, um sacerdote observa as entranhas de uma cabra e anuncia calmamente que os sinais parecem preocupantes hoje. Excelente para o moral coletivo. Algumas tribos também acreditavam que guerreiros mortos continuavam lutando espiritualmente ao lado de seus descendentes. Isso fazia da guerra algo muito mais profundo do que simples sobrevivência. Entrar em combate significava carregar honra ancestral. Desonrar a tribo podia irritar não apenas os vivos, mas também os mortos. E, honestamente, decepcionar gerações inteiras de espíritos familiares parece um peso psicológico relativamente severo. Muitos guerreiros utilizavam amuletos, tatuagens, adornos de bronze ou objetos considerados protetores espiritualmente. Certos animais também carregavam simbolismo especial: lobos, touros, corvos, cavalos. Todos apareciam em mitos e símbolos, ligados à força,
coragem e proteção sobrenatural. Em algumas regiões da Espanha, guerreiros supostamente gritavam cânticos tribais antes das batalhas para intimidar inimigos e invocar apoio divino. O resultado provavelmente parecia uma mistura entre cerimônia religiosa e colapso nervoso coletivo extremamente agressivo. Os romanos ficaram profundamente impressionados e às vezes aterrorizados pelos costumes guerreiros hispânicos. Alguns escritores romanos descrevem tribos avançando para a batalha cantando, dançando ou jurando morrer antes de se render. E considerando quantas vezes Roma precisou lutar para controlar a Península Ibérica, talvez esses guerreiros realmente fossem tão assustadores quanto pareciam. Mas no fim, a parte mais fascinante sobre os povos da antiga Espanha talvez não sejam apenas seus rituais, deuses ou cerimônias. Talvez seja o fato de que eles enxergavam o mundo inteiro como algo vivo. As florestas tinham espíritos, os rios tinham memória, as montanhas observavam. Os mortos permaneciam próximos, o fogo purificava, e cada estação carregava significado sagrado. Era um mundo duro, perigoso, cheio de guerra, fome, frio e incerteza. Mas também era um mundo onde as pessoas acreditavam profundamente que existia algo maior, escondido por trás das árvores, do céu noturno e das sombras das cavernas. E talvez seja exatamente por isso que esses rituais sobreviveram por tanto tempo, porque em tempos difíceis, os seres humanos sempre procuraram alguma maneira de sentir que não estão completamente sozinhos no universo. Então, enquanto o fogo das antigas fogueiras lentamente desaparece, enquanto os cânticos ecoam silenciosamente entre florestas esquecidas, talvez seja a hora de deixar os antigos espíritos descansarem também. Boa noite.